Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O vlog de hoje, ele vai ser temático, porque vai ser sobre um pouquinho sobre as minhas férias e também sobre a duologia Divinos Rivais. Eu tô lendo, na verdade, bem uns 5 livros, tá? 100 também é demais, né? Bem uns 5 livros, tem A Contadora, tem Por Entre os Dedos, a duologia, né? Eu tô começando agora. Na verdade, eu já tô quase na metade de Divinos Rivais. Enfim, tô lendo muita coisa. Então, talvez alguns takes eu vá mostrar livros diferentes. Porque às vezes eu não tô com muita vontade de ler Divinos Rivais. E aí, aqui vocês já têm a minha opinião um pouco impopular sobre a primeira metade desse livro. E aí eu vou comentar um pouquinho com vocês o que eu tô achando do início, né? Um pouquinho da introdução da história pra quem não conhece, que eu acho meio difícil, né? Foi uma duologia muito hypada. Mas enfim, a gente vai conhecer a Iris e o Roman. Eles são 2 jornalistas, estão aí ingressando na profissão. Eles trabalham num jornal que é chamado Gazeta. E ambos estão disputando uma vaga para colunista, né? Uma promoção aí. Isso acontece 5 meses depois que a Iris, ela se despede do irmão dela, que foi para a guerra lutar por Enva. E pelo que eu entendi, são 2 deuses que estão lutando contra si. Eles estavam adormecidos, na verdade, Enva cantava alguma coisa e aí ela adormeceu os demais deuses, que são 5. Então ela cantou com harpa, não sei o quê, e adormeceu esses deuses. Um deles acordou e declarou guerra contra ela. E aí, quando o irmão dela foi pra guerra, né, a mãe dela ficou desestabilizada, né, se sentiu muito mal e acabou se entregando ao vício da bebida. Ela já tinha esse vício, na verdade, mas estava, sei lá, controlado, eu acho. E aí, quando o Forrest, né, vai pra guerra, a mãe dela simplesmente se entrega pra bebida e com isso a Iris precisa arrumar um emprego para poder manter as contas de casa. E foi aí que ela entrou no jornal Gazeta. Enfim, chega um determinado dia que a Iris, ela chega em casa e ela percebe que o rádio da avó sumiu. E a mãe dela diz que vendeu esse rádio porque ele não estava mais pegando e que precisava realmente passar para frente. Enfim, ela fica super irritada porque é uma relíquia ali da avó dela. Briga com a mãe, né? Porque ela sabe que parte daquele dinheiro que ela ganhou vendendo esse rádio foi para comprar bebida também. Então ela fica super irritada, vai pro quarto e começa a escrever. Ponto positivo que eu amei, ela escreve numa máquina de escrever. Aí ela começa lá a datilografar uma carta pro irmão dela. Ela já vinha escrevendo cartas pro irmão dela, só pra realmente colocar pra fora tudo que ela sentia com relação ao fato dele ter ido embora e ter deixado ela pra trás. E aí ela escreve, coloca tudo pra fora ali, dobra aquela carta e coloca dentro do guarda-roupa. Só que a carta some. E aí ela fica pensando que talvez o guarda-roupa seja encantado. Nisso ela já tinha enviado várias. E aí essa última carta, ela retorna. Quer dizer, na verdade, uma resposta retorna dizendo: eu não sou o Forrest. E aí, nos próximos capítulos, a gente descobre que quem é que tá recebendo as cartas da Iris é o Roman. E a Iris não sabe que é ele. Ele também não se identifica. Eles começam a se comunicar ali por cartas. Ele sendo cuidadoso para não dar pistas sobre quem ele é, porque não quer que ela pare de escrever para ele. E talvez ele acha também que ela vai pensar que ele foi invasivo, alguma coisa assim, porque ele recebeu as cartas e não respondeu, e quando respondeu foi algo tão vago. E eles começam a se comunicar, mas no jornal eles continuam sendo rivais, né? Aqueles 2 que tá no mesmo cargo, competindo para o mesmo cargo também. E aí acontece X coisa com a mãe da Iris, que eu não quero comentar aqui com vocês o que é para não trazer spoilers. Mas isso acaba fazendo com que a Iris desista da Gazeta, né? Deixa o cargo de colunista lá pro Roman mesmo. E ela vai aceitar um outro trabalho que é de correspondente de guerra. Então, ela vai trabalhar num outro jornal que
envia esse jornalista para a linha de frente da guerra, para conversar com os soldados, né? E para ver o que está de fato acontecendo e escrever por esse jornal. Porque no lugar onde ela está, muita gente acredita que a guerra sequer vai chegar neles. Mas quando a Iris chega lá na linha de frente, ela percebe que a guerra está muito mais próximo do que eles imaginam. E aí ela é mandada, né, para linha de frente ali, para poder escrever sobre a guerra. Lembrando que ela é devota, não sei se é assim que eu poderia dizer, de Enva, né? E o principal motivo para ela ir para a linha de frente é justamente procurar pelo Forrest, porque em 5 meses ele nunca entrou em contato com ela, mesmo tendo prometido para ela que escreveria. E ela achou isso muito estranho, muito suspeito. Ela não sabe se ele tá vivo ou se tá morto. E é estranho porque, por mais que ele não tenha escrevido para ela, o líder, né, da equipe lá que ele tiver, do pelotão que ele tiver, precisa comunicar à família caso haja, sei lá, um óbito, ou se ele tenha sido ferido, alguma coisa assim. E ela não recebeu notícia nenhuma. Então, ela achou isso estranho e ela acha que talvez indo para a linha de frente, ela vai conseguir pelo menos ter notícias do irmão. E aí, eu acho que eu já entrei ali na parte 2, ela informa por carta, né, pro Roman, sem saber que tá informando pro Roman, que ela não vai mais conseguir escrever durante alguns dias, porque ela vai embora, enfim, ela não dá muitos detalhes, mas em seguida ele vai saber, né, enfim. E eu parei exatamente aí nessa parte, acho que no comecinho da segunda parte. E aí eu tenho pontos a comentar, que os comentários talvez impopulares, mas enfim. Primeiro que é uma romantasia, eu já comecei a ler sabendo que era uma romantasia, mas eu percebi que não tem foco nenhum na fantasia, o foco é no desenrolar, porque eu não consigo dizer desenvolvimento, mas no desenrolar aí desse romance entre a Iris e o Roman, tá? E, sinceramente, ainda não sei se eu gosto, porque por mais que eu goste de romantasia, né, fantasia que tenha ali um romance, eu prefiro que o foco seja na fantasia, eu prefiro que desenvolva ali a fantasia e insira o romance dentro desse desenvolvimento. E eu acho que até a parte que eu cheguei, tinha muita coisa a ser desenvolvida na questão ali do mundo em si que foi criado, né? A questão dos deuses, enfim. Não é explicado, por exemplo, a magia desse lugar, né? Quando eu falei para vocês que ela achou que o guarda-roupa poderia ser encantado, é porque tem uma determinada magia por ali. Ela vai num supermercado em um determinado momento, que esse supermercado só mostra para ela os produtos que ela pode pagar. E aí tem essa guerra entre os deuses, né? Que também não é explicada. Simplesmente eles estão em guerra, tem 3 que tá dormindo, Enva cantou, adormeceu os 4, um acordou e declarou guerra. Eles foram casados por obrigação, porque a Enva não queria casar com o Dacre, mas o Dacre obrigou, e aí, enfim. É explicado, assim, em uns mitos que o Roman, ele escuta da avó dele e ele descreve, né, datilografando pra Enva. Pra Enva não, pra Iris. Mas enfim, não é detalhado, a gente não sabe que poderes têm esses deuses, como eles surgiram, o que é que o Dacre quer com a Enva, o que foi que aconteceu para ele obrigar a Enva a casar com ele, por que que ela quis ir embora. Lógico que a gente começa a teorizar, né, que porque o Dacre é ruim, né, tanto é que o Dacre, ele é chamado de Dacre inferior e a Enva de Enva celeste, então teoricamente ela é do céu, ele é do inferno. Mas não é explicado, não é detalhado. Eu espero que seja detalhado, né? Assim, que pelo menos explique o surgimento desses deuses e qual é o propósito deles. Mas por enquanto ainda não teve isso. Então, eu vou esperar. Mas enfim, por mais que ainda não tenha sido detalhado essa questão da fantasia, eu acho que tem tempo, tem mais da metade do livro ainda. Então vou esperar. A escrita é muito boa, eu tô lendo muito rápido. Então, tô torcendo que eu goste desse livro e que eu não precise voltar aqui pra dizer pra vocês que eu não gostei. Porque senão, meu Deus do céu, o cancelamento vem.
Divinos Rivais. E eu não quero trazer muitos spoilers para vocês do segundo livro, que eu já comecei, inclusive, já estou na metade. Mas o que é que acontece? Eu comentei com vocês um pouquinho sobre o que tinha achado, só que aí eu fui olhar o vídeo e saiu sem som. O som, enfim, começou com som e de repente o som sumiu. E aí eu resolvi comentar de novo com vocês o que eu achei de Divinos Rivais e o que eu tô achando dessa primeira metade de Promessas Cruéis. Primeiro de tudo, sobre Divinos Rivais. Isso não é um Enemies to Lovers, tá? É vendido como um Enemies to Lovers, né? E você olha a capa e vê, né? Divinos Rivais, você pensa, tá. Se tiver um Enemies to Lovers aí, talvez seja entre o Dacre e a Enva. Mas nem entre eles eu acho que há um Enemies to Lovers. Por quê? O Roman, ele já está caidinho, arriado, os 4 pneus e o step pela Iris. Desde que ela chega no jornal, que começa aí a implicância entre eles por eles estarem disputando a mesma vaga. Enfim, ele já tá caidinho por ela, então não tem um Enemies to Lovers. Porque, pra mim, Enemies to Lovers é quando os dois se odeiam e aí, com a convivência e tal, enfim, eles começam a se apaixonar. Não teve isso. A Iris começou a se apaixonar pelo Roman, mas ele já estava apaixonado por ela. E isso não é uma crítica, tá, gente? É só que é um ponto, assim, que eu quis comentar com vocês. Uma coisa que eu amei muito é a magia por trás das máquinas de escrever, né? Eu acho que eu não tinha comentado, eu pensava, e durante a narrativa a gente tanto a Iris quanto a gente, enquanto leitor, pensa que quem é mágico é, na verdade, o guarda-roupa, mas a gente percebe que é a máquina. São as máquinas, no caso, né? Que são as 3 Aulets. E eu gostei muito dessa magia, né? Só o fato deles estarem escrevendo numa máquina de escrever, que eu sou louca e apaixonada, ainda vou ter uma. Já me cativou bastante, mas essa magia deles se comunicarem através da máquina e tal, sem precisar postar num correio, por exemplo, né? Com magia mesmo, eu amei, né? O que eu não gostei com relação a isso é que a magia ela não é explicada. E eu comentei isso com vocês. Não é explicada da onde vem essa magia, por que os lugares são encantados, da onde surgiu os deuses. Nada disso é explicado. Então, assim, o foco é óbvio que não tá na fantasia. Mas isso me frustra porque tem muita coisa a ser explorada no quesito fantasia. Mas a autora quis dar ênfase mais no romance, né? E que particularmente, na minha opinião, não foi bem construído. Todo mundo fala, né, também quem lê e quem super amou essa duologia, fala que o casal desse livro é, assim, surpreendente, maravilhoso, perfeito. E pra mim não foi. Na verdade, pra mim aconteceu muito rápido, sabe? Talvez se eles não tivessem... Não vou falar o spoiler, mas... Talvez se eles ainda estivessem caminhando ali para se conhecer direito e tal, e começasse esse relacionamento lá em Promessas Cruéis, talvez eu acreditasse mais, talvez eu achasse que... Ai, não sei, gente, pra mim faltou um tompeiro, entendeu? Nesse casal, pra mim... O fato dele ir, né, pra guerra, pra linha de frente, só pra encontrar ela, proteger ela e tudo mais, me balançou, né, que eu fiquei tipo, cara, quem faria isso, né, ele realmente gosta dela, mas é como eu falei, ele já era apaixonado por ela, então não me surpreende ele querer ir atrás dela, porque ela tá na guerra, né, e querer protegê-la, me balançou um pouquinho isso, mas é como eu falei, né, como já dizia o chefe Jacan, faltou um tompeiro pra mim e me perdoem. Não é ruim, tá? Eu não tô dizendo que o livro é ruim, oh meu Deus, que livro péssimo. Não, é bom, é gostoso, a escrita é muito rápida, tanto é que eu li muito rápido, mas não é tudo isso, assim, que eu esperava que seria com base nos comentários desse livro. Com relação aos personagens, Marisol, Keegan, Etty,
A avó do Roman tem meu coração total. São personagens maravilhosos. Apesar de que também não tem um desenvolvimento muito gigantesco entre eles, né? A avó do Roman aparece para contar mitos para ele, né? Que, no caso, esses mitos seriam a explicação do universo, que foi criado pela autora. A Eti surge do nada, né? Também é uma correspondente de guerra, então ela surge do nada e aí cria uma amizade com a Iris. A Marisol, que é a pessoa que vai acolhê-las, né? Também ela é um pouquinho mais velha, mas elas acabam criando ali uma amizade. A Keegan, que é a esposa da Marisol, só o fato de ter um casal sáfico já me deixou bem mais apaixonada, né? E, enfim, esses personagens, por mais que não tenha muito, sim, desenvolvimento, eles fazem a diferença para a história. E o final? O Forrest. Que merda foi que aconteceu, gente? Sério? Que final foi esse? Alguém me diz que merda foi essa? Foram tantas perguntas que eu simplesmente não consegui nem mesmo sentar aqui para conversar com vocês e dizer assim, olha, acabei, foi assim, assim, assado. Não consegui. Eu engatei em Promessas Cruéis porque eu tinha muitas perguntas e eu precisava de respostas. Tanto é que eu já cheguei na metade do livro. E aí, no final de Promessas Cruéis, o Dacre, ele invade, né, a cidade ali onde a Iris está, a Eti, a Marisol, enfim. E acaba tomando aquela cidade, aquele lugar. E a gente fica sem saber se elas estão vivas, se elas estão mortas, além da Iris, né? E aí, em Promessas Cruéis, a gente sabe que a Marisol, a Eti, estão todos bem, né? Glória a Deus, e isso já me deixou mais tranquila. E aí a gente conhece um pouquinho mais do queridíssimo pai do Roman, que é intragável. Se tem um personagem que eu tô odiando nesse livro, é o pai do Roman. Ele já tinha se mostrado horrível no primeiro livro, mas nesse segundo livro, quando ele aparece, é só pra fazer merda. Mas enfim, todo mundo bem, né? Porém o Roman não. A Iris e o Roman, eles se separam, né? O Forrest acaba salvando a Iris e o Roman fica. E ele tava muito ferido, enfim. O Dacre, pelo que eu entendi, o que é que ele faz? Ele toma a cidade, né? E os soldados que ficam feridos, que não estão mortos e não conseguem ser evacuados, né, para uma outra cidade, ele pega esses soldados, cura parcialmente esses soldados para que eles tenham esse senso de gratidão por ele, né? Ele salvou a vida e tal. Mas ele apaga as memórias desses soldados também. Porque por mais que ele tenha salvado a vida deles, ainda assim a causa deles é Enva e não Dacre. E aí ele precisa apagar a memória desses soldados para que esses soldados lutem por ele. E foi isso que aconteceu com Forrest. Por isso que ele não manda mensagem, não manda cartas, né, para Iris e tudo mais. E é isso que acontece com o Roman. Então ele perdeu a memória e aí ele começa a escrever o lado da história do Dacre, que na verdade não é um lado, né? Porque ele cria uma história, uma narrativa que não existe. Não, tudo bem, já era esperado que algo assim fosse acontecer, né? Então, supostamente eu pensei, eles vão conseguir se comunicar de alguma forma, a Iris e o Roman, né? E eu pensei que talvez fosse pelas outlets. Só que as duas ficaram na cidade que foi tomada. Então, o Roman pode até recuperar dele, mas a Iris não tem como recuperar dela. E aí eu lembrei daquela que fica no museu. São 3 outlets. E uma delas estava no museu, que é a primeira. Aí eu pensei que talvez a Iris tentasse entrar em contato com a pessoa responsável do museu para pegar ela e tentar entrar em contato com o Roman, enfim. Não foi bem por aí que aconteceu, mas a Iris dá um jeito de conseguir essa primeira outlet para poder entrar em contato com o Roman. E quando ela entra em contato com ele, ela percebe que de fato ele não lembra dela e era uma coisa que o Forrest já tinha dito para ela, né? Enfim. Mas as coisas estão se encaminhando, então na minha cabeça, eu não sei onde tá meu Kindle, mas eu tô em 58% mais ou menos.
Não sei. A Iris, ela tá tendo uns sonhos que é bem suspeito. Nesses sonhos, ela encontra a mãe dela. E a mãe dela tá sempre escutando uma música. E fala umas coisas bem aleatórias, assim. Só que música me lembra de Enva. E aí eu fico me pensando, será que não é Enva que tá nos sonhos da Iris? E aí, com base em outros livros aí que eu já li, eu pensei, se o Roman tá do lado de Dacre, mesmo com a memória apagada e tudo mais, Enva precisa ter um humano, né, do lado dela também. Porque não é Iris, né? Já que eles são o casalzinho que são rivais. E Dacre e Enva são o casal que são rivais também, os divinos rivais, né? Então, eu tô com essa linha aí de raciocínio que talvez a Enva esteja entrando nos sonhos da Iris para passar alguma mensagem para ela, para que a Iris faça alguma coisa por ela. Mas o que é, não sei. E não sei se eu estou certa também. Se estiver, eu sou muito foda. Mas enfim, não sei. É porque a Enva, ela nem aparece. Ela aparece no primeiro capítulo, acho que é no prólogo, que ela tá vendo os humanos, assim, uma coisa bem aleatória, só pra dizer, olha, tô aqui. Mas não tem muita... É como se fosse uma deusa que realmente deixou os seus fiéis, né, os seus... as pessoas que acreditam nela, a própria sorte. E isso me deixa meio pensativa, inclusive. Será que ainda presta mesmo? Enfim, não sei. Eu tô na metade do livro, eu vou continuar a leitura e volto para trazer updates para vocês quando eu terminar. E aí eu faço um geralzão dos 2 livros, se realmente eu gostei. E se, na minha opinião, vale realmente a pena ou é só famosinho. Eu estou em 78%. Vocês vai dar pra ver. Mas eu estava certa sobre Enva e sobre Iris e sobre Enva querer usar Iris para alguma coisa. Era só isso mesmo que eu queria comentar com vocês, porque se eu for falar qualquer outra coisa aqui do que aconteceu desde a metade do livro até agora, vários e vários spoilers. Eu quero trazer o mínimo possível de spoiler, apesar de que eu sei que quem tá atrasada nessa leitura sou eu, né? Então, muita gente já leu e provavelmente você que tá assistindo esse vlog já leu também. Mas, o que é que acontece? Eu acho que eu não tenho muito o que falar realmente, só que eu achei interessante que eu estava certa, a minha teoria estava certa sobre Enva. Mas a desgramada ainda não apareceu. Ela apareceu no sonho da Enva, da Iris, mandou a Iris fazer fulano de tal lá, mas ela não aparece, né? Só que o que ela fez, né? Porque eu não sei, lá vem o dito cujo. O que a Enva fez, né? Porque tem uma parada que é o Roman que pergunta, eu acho, o que acontece se um deus mata outro deus ou se um humano mata o deus. Para matar um deus, um mortal, é muito difícil, né? Tanto é que tem um atentado, mas não consegue. Mas quando um deus mata o outro deus, ele realmente morre. E o que acontece com os poderes daquele deus? Isso não é cogitado, mas é explicado no sonho da Iris, onde a Enva aparece, né? E aí ela fez essa parada aí que eu não vou contar pra vocês. E o Dacre tá indo atrás dos irmãos que teoricamente deveriam estar dormindo, mas eles não estão.
Aí, tipo, se eles dois se enfrentam, a Enva e o Dacre, se Enva morre, né? Se o Dacre consegue derrotar a Enva, deu. Então, 78%. Eu quero saber no que vai dar, né? Assim, eu gostaria muito que tivesse esse enfrentamento entre eles dois, os deuses. Mas aparentemente eu acho que a heroína da história vai ser a Iris, né? Que vai lá meter o louco no Dacre e vai matar o pobre, que não é tão pobre assim. Não sei. Quero terminar hoje. Segundo o Kindle, eu acabo ele em 2 horas, 1 hora e 57 minutos. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar meu celular em modo avião e desligar o Wi-Fi. E eu vou ler. E quando eu terminar, eu volto aqui para comentar com vocês o que eu achei do final e dar o apanhado geral da duologia. Então, galera, terminei Promessas Cruéis. E nota geral para a duologia 3. Conclui-se que, na minha opinião, é só famosinho mesmo. Foi hype e por isso o boom, né, desses livros. Na minha opinião, eles não são ruins, são bons. A escrita é boa. O que pega pra mim é que o universo, ele não é bem construído, ele não é desenvolvido, né, a fantasia em si. E o casal, né, que todo mundo falou que o ápice desse livro era a química entre o casal, não achei essa química até agora. Não é aquele casal que eu penso e fico eufórica, shippando, sabe, com todas as minhas forças. Não é. Já li, sim, livros que focam no casal e não na fantasia, no desenvolvimento da fantasia. E ainda assim eu encontrei essa química que eu esperava tanto nesse livro. Eles são ok, mas não passa disso. Sei que é uma opinião impopular, sei que eu tô correndo risco aqui de ser cancelada, mas foi a minha experiência. Eu acho que a autora tinha muita possibilidade para explorar um pouco mais esse universo que ela criou, os deuses, como surgiram, né? A questão da magia em si. Essa guerra final aí, né? Esse rolê final, como eu falei antes, eu queria que a Enva e o Dacre se enfrentassem, porque eles são os dois que estão em guerra. Só que a Enva mandou a Iris no lugar dela, né, pra matar o Dacre, que é um deus, pra ela sair como uma heroína. A gente não tem aquele ar de superioridade de uma heroína na Iris, né? E também não tem, tipo, gente ovacionando ela por ter matado o cara, nem nada. O final é meio morno também, né? Eles alugaram a casa, foram viver juntos, enfim, continuam se comunicando com cartas, mesmo morando na mesma casa. Achei fofinho e tal, mas morno. Acho que se a autora tivesse se preocupado em desenvolver um pouco mais do universo fantástico, e nem precisava mudar muito a dinâmica do casal na história, mas se ela desenvolvesse esse universo, a minha nota aumentaria bastante. Pode ser questão de gosto, pode ser porque eu gosto mais de fantasia do que de romance, pode ser. Mas, na minha opinião, pra duologia, a nota é 3 e não passa disso. E é isso, estou finalizando esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta aqui embaixo se vocês discordam da minha opinião também, ou se concordam. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.